Olá, tudo bem? O programa de hoje é um tema maravilhoso. O nosso seminário está uma bênção, futuro com esperança, e tenho certeza que você está acompanhando desde o primeiro. Se por acaso você chegou agora, esse é o primeiro estudo, pegue os anteriores, pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia, uma caneta e vamos juntos fazer um curso bíblico mesmo. Aqui é assim, é com a Bíblia Sagrada nas mãos, meditando, estudando com você a Palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre Jesus, o plano da salvação, esse ser maravilhoso chamado Jesus Cristo, o meu Jesus, o seu Jesus, e Ele é a verdade. Então vamos analisar Jesus como sendo o Deus da esperança, falando de Jesus como a bendita esperança, só que dentro de um contexto de um conflito entre o bem e o mal. Abra sua Bíblia em João capítulo 14, verso 6, e acompanhe comigo a leitura que diz: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui está o texto base para a mensagem de hoje. Foi Jesus Cristo mesmo quem disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Ele é a verdade. Um dia diante da sepultura de Lázaro, registrado em João capítulo 11, Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é a verdade, como podemos entender esta revelação com aquela de Daniel 8,12, lembra? Que a verdade seria lançada por terra. Como alguém pode lançar por terra o Senhor Jesus ou a verdade sobre ele? Esta é a importância do estudo de hoje. Temos que entender isto hoje, para sabermos melhor sobre o plano da salvação. Se Jesus é a verdade, e se a verdade seria jogada por terra, é preciso saber que Jesus é, além da verdade, é o nosso único mediador, é aquele que intercede por nós e é o único salvador da humanidade. Diante disso, pergunto: o que o inimigo poderia fazer? O que ele faria para pisar na verdade sobre Jesus? Veja o que diz Apocalipse 12, verso 7. Aqui está escrito: Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, e também pelejaram o dragão e os seus anjos. Aqui Miguel é Jesus e dragão é Satanás. Essa guerra entre Jesus e Satanás começou no céu. O inimigo tem uma ira contra Jesus. Ele sempre quis tomar o lugar de Jesus. Ele sempre quis ocupar o lugar que é de Jesus. E essa grande batalha começou lá no céu. Começou exatamente antes de Deus criar o homem e a mulher. Depois essa luta, esse conflito, essa batalha veio para a terra quando Satanás foi expulso. E no jardim do Éden, o inimigo tentou o Adão e a Eva justamente para desviar a adoração do casal e trazer a adoração para si mesmo. Foi ali no Éden que esse conflito se intensificou, quando Adão e Eva caíram em pecado. Depois dessa batalha, esse conflito em que o inimigo quer tomar o lugar de Jesus, veio para o momento em que Jesus nasceria da Virgem Maria. Você sabe, quando Jesus nasceu, havia uma tentativa do inimigo em destruir Jesus. Jesus era um bebê, era uma criança, quando Satanás possuiu Herodes e mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Qual era a intenção do inimigo? Era matar Jesus, era acabar com Jesus. O inimigo sempre quis tirar Jesus de cena e ocupar o lugar de Jesus. Você sabe disso. Mas em todos os momentos, Satanás perdeu todas. Satanás não ganhou nenhuma dessas batalhas. Foi derrotado em todas. Depois do nascimento de Jesus, Jesus cresceu, Deus protegeu Jesus. Jesus foi levado para o Egito e pela mão do Pai ele foi protegido. E em seguida, Jesus foi crescendo, e com 30 anos de idade, Jesus foi batizado. E logo após o batismo, foi para o deserto. E lá no deserto, aparece Satanás em forma de um anjo e o tenta 3 vezes. Houve um tempo na história em que Satanás queria matar Jesus,
Mas houve também um tempo em que Satanás não quis mais que Jesus morresse, não queria mais que Jesus morresse. Ele queria que Jesus cometesse um pecado, que Jesus caísse em alguma fraqueza. E foi por isso que lá no deserto da tentação, Satanás tentou Jesus da seguinte maneira: se tu és filho de Deus, transforma as pedras em pães. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Se tu és filho de Deus, faça isso, faça aquilo. Ele queria que Jesus pecasse. E quando você abre a Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, capítulo 16, aí você vê uma investida muito terrível do inimigo. Foi quando Jesus disse aos discípulos: eu vou a Jerusalém, serei condenado, serei preso e serei morto. E depois eu ressuscitarei ao terceiro dia. E Pedro, querendo ajudar Jesus, Pedro disse: Senhor, se tu sabes que vais a Jerusalém e vai morrer, então não vá a Jerusalém, fique aqui. Ou seja, o Senhor vai lá e vai morrer, então não vá, porque vais morrer. Fique aqui conosco, vamos pregar o evangelho por aqui. E foi nesse momento que Jesus olha para Pedro e diz assim: arreda-te, Satanás, porque tu és para mim uma pedra de tropeço. Ali você percebe que o inimigo estava por trás. E a intenção do inimigo era o seguinte: Jesus, o Senhor não deve morrer. Você não deve morrer na cruz. Porque o inimigo sabia que a partir do momento em que Jesus iniciou o seu ministério, a hora que Jesus morresse na cruz, o inimigo seria derrotado. E a verdade prosperaria e nós seríamos salvos. Amém? E por isso o inimigo tentou de todas as maneiras levar primeiro Jesus ao pecado e depois impedir Jesus de morrer na cruz. Foi isso que aconteceu. Acontece que Jesus veio a este mundo para morrer em nosso lugar. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Jesus veio exatamente para morrer. Não foi o homem quem matou Jesus, não foi Satanás quem matou Jesus. O homem e o Satanás e nenhum ser pode matar Jesus. Jesus morreu porque quis morrer, morreu por amor a você e a mim. Ele se entregou na cruz para resgatar você e para me resgatar também. Então entenda, houve um tempo em que Satanás queria tomar o lugar de Jesus. E houve um tempo em que o Satanás queria matar Jesus. Porém chegou um tempo em que Satanás entrou em desespero e não quis mais, não queria mais que Jesus morresse. Então ele tentou de todas as maneiras impedir a morte de Cristo. Mas quando viu que não iria conseguir, então ele pensou assim: já que Jesus vai morrer mesmo, e eu serei derrotado, e as pessoas serão salvas, então ele vai sofrer muito antes de morrer. E foi aí que Jesus foi preso, foi julgado injustamente, foi condenado de madrugada, tudo feito às escuras, tudo feito de forma ilegal. E foi exatamente dentro desse contexto que Jesus recebeu uma coroa de espinhos na cabeça. Foi aí que Jesus foi açoitado terrivelmente. Colocaram sobre ele uma pesada cruz e Jesus começa uma caminhada rumo ao monte do Calvário. O inimigo estava rindo de Jesus, estava debochando dele, dando gargalhadas dele. A intenção do inimigo era o seguinte: já que você vai morrer, então vai sofrer muito antes de morrer. Mas o que o inimigo esqueceu é que quanto mais Jesus sofria, quanto mais sangrava, quanto mais apanhava, quanto mais passava pelo massacre, mais perfeito era o seu sacrifício e mais completo era o plano da redenção. De fato, Jesus sofreu muito e na cruz morreu por nós. E quando Jesus abriu os braços na cruz e disse: está consumado, ali Satanás foi derrotado. E ali você e eu fomos salvos. Amém, aleluia. Jesus nos salvou na cruz. Graças a Deus por isso. Mas a vida continua. Jesus foi sepultado e ressuscitou. E após a ressurreição ele voltou para os céus. Hoje Jesus intercede por nós no reino dos céus. A Bíblia chega a dizer em 1 Timóteo 2, verso 5, assim, ó. Eu vou ler para você, 1 Timóteo 2, verso 5, está bem aqui. Veja: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então Jesus é o nosso único mediador, ele está lá no céu agora, ressuscitou, está lá, ele intercede por mim e por você, diante do Pai. Esse é o ministério de Jesus hoje, por nós, nos céus. E o inimigo já está derrotado.
E a salvação está garantida a você e a mim. Só que tem uma coisa importante, muito importante. E esta coisa tão importante é que o inimigo não se dá por vencido. Embora esteja vencido, embora esteja derrotado, embora esteja perdido, ele não se dá por vencido. E sabe o que ele tenta fazer? Ele tenta fazer o seguinte: já que eu não consegui vencer Jesus, já que eu não consegui tomar o lugar de Jesus, eu vou perturbar os seguidores de Jesus, eu vou complicar a vida dos cristãos, eu vou atingir os servos de Deus, eu vou mexer com os filhos de Deus. E você sabe, se alguém mexer com a gente, tudo bem, mexeu comigo, está tudo bem, mas não mexa com o meu filho, não é assim? Não mexa com a minha filha, não é assim? É assim mesmo. Pois é, então o inimigo tentou de todas as maneiras derrotar Jesus, não conseguiu. Tentou tomar o lugar dele, não conseguiu. Tentou tudo, não conseguiu. Foi derrotado, está derrotado, ponto final. Mas agora ele pensa assim: já estou perdido mesmo, então agora eu vou fazer tudo para afastar esse jovem, para afastar essa mulher, esse homem, esse casal, para destruir essas pessoas. Eu não quero que essas pessoas leiam a Bíblia, nem orem e nem aceitem Jesus como Salvador. Quando a pessoa for ler a Bíblia, eu vou dar sono e a pessoa vai abrir a boca de sono e não vai conseguir ler a Bíblia. Quando quiser orar, eu vou permitir que o telefone toque. O inimigo vai atrapalhar para você não orar, para você não ir à igreja, para você não se firmar na fé. O inimigo vai trabalhar de todas as maneiras para te afastar de Deus, para te afastar de Jesus. Esta é a intenção dele. Se ele conseguir te afastar de Deus, se ele conseguir te afastar de Jesus, ele estará satisfeito por isso. Porque é aí a única forma, a única maneira do inimigo fazer alguma coisa. É tentar afastar as pessoas de Deus, é a única forma. Mas ele não tem poder. Não tem poder sobre a sua vida, nem sobre a minha vida. E ele está derrotado. Eu declaro agora, em nome de Jesus. Amém? É isso. Mas tem mais. Infelizmente, existem pessoas mais fracas. Ou pessoas com intenções más. E você sabe, a igreja de Apocalipse 17, aquela prostituta, ela seria um instrumento nas mãos do inimigo para prostituir a verdade. Enquanto 1 Timóteo 2,5 diz que Jesus é nosso único mediador, sabe o que o inimigo inventou por aí, através da igreja de Roma? Inventou o seguinte: existem outros mediadores, outros santos intercessores. Você sabia que tem um santo para interceder por cada tipo de pessoa e problema? Sabia você que tem o santo mediador dos endividados ou das pessoas que não conseguem se casar? Sabia disso? Sabia que tem o santo protetor da garganta? E sabia que tem santo para interceder por cada tipo de pessoa e problema? É por isso que as pessoas são devotas. E cá entre nós, só entre nós, tá? Eu era de lá. Eu era sacristão da igreja católica. E eu tinha um santo que eu era devoto. Eu fazia promessas a ele, eu dizia assim: se eu alcançar esta graça, se você me ajudar lá em cima, interceder por mim, quebrar meu galho lá em cima, eu prometo isso, isso e isso. As pessoas fazem muito isso. As pessoas tentam de todas as maneiras alcançar alguma graça. O problema é que quando as pessoas não estudam a Bíblia, elas caem num grande engodo, num grande engano. Essa ideia de colocar santos, intercessores, mediadores, faz com que a verdade sobre Jesus seja jogada por terra. E por isso você tem que tomar bastante cuidado. Lembre-se que a salvação, ela existe, é verdadeira a todo mundo, mas ela só existe e só acontece pelo nome de Jesus. Somente através de Jesus podemos ser salvos. Portanto, quando você orar, ore a Deus em nome de Jesus. Quando você abrir o coração a Deus, lembre-se, é somente através de Jesus e através de mais ninguém. A segunda coluna da verdade, a agressão a esta verdade, foi dessa maneira. Foi assim que o inimigo tentou pisar na verdade. Mas ele foi derrotado, como sempre. E nesse dia, hoje, nesse momento, o inimigo também está sendo derrotado na sua vida. Só de você estar aqui estudando a Bíblia com a gente, significa que Deus está dando a você uma grande vitória. Significa que você está sendo vitorioso hoje. Significa que a verdade está sendo restaurada no seu coração. Significa que hoje você está começando uma nova vida. Significa que o sangue de Jesus na cruz derramado por você não foi em vão. Significa também
que hoje você está dando um grande passo em direção à vida eterna. Lembre-se disso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele morreu por você, Ele foi sepultado por você, Ele ressuscitou por você, Ele venceu a cruz, Ele venceu a morte, Ele venceu o inimigo, Ele venceu tudo por você. O que você tem que fazer agora é abraçar Jesus, é aceitar o sacrifício de Jesus. Aceite Jesus como Senhor e Salvador. E adore somente a Deus em nome de Jesus. E aceite Jesus como seu único intercessor, seu único mediador. E tudo mais além disso provém do maligno. O que está na Bíblia vem de Deus e o que sai daqui provém do maligno. Eu quero fazer uma pergunta. Você aceitou essa mensagem do coração? Aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Você realmente aceita o sacrifício dele na cruz por você? Você quer agora entregar a vida a Ele? Você quer tomar uma decisão agora? Quer nascer de novo? Quer começar uma nova vida? Quer realmente ser um seguidor de Jesus? Então procure a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais perto da sua casa. Entre em contato conosco, mande um e-mail, mande uma mensagem para nós. Eu vou te dar um site para você entrar em contato. Você pode entrar em contato conosco por www.esperança.com.br e assim nós vamos receber o seu contato. E acima de tudo, a sua decisão é mais importante. Parabéns por isso. Deus seja louvado por isso. Jesus está aqui, segurando na sua e na minha mão. Eu quero convidar você a segurar na mão de Jesus agora e vamos falar com Deus. Querido Deus, obrigado por estares aqui. Obrigado por Jesus Cristo ser o nosso Salvador. Obrigado porque Cristo nos deu a vitória. Obrigado porque esta pessoa que está me assistindo agora e orando comigo aceitou Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Eu, como ministro do Evangelho, entrego essa pessoa em tuas mãos. Ela está segurando na mão de Jesus, como eu agora estou segurando também. Aceita-nos como teus filhos, porque te aceitamos hoje como Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Amém.